Então vamos lá, né? Vamos começar nossa aula. Quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila e mãe do Ravi. Vou pedir licença para vocês para fazer uma apresentação um pouquinho maior, para vocês conseguirem entender a explicação que eu vou dar do taping na amamentação, tá? Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, já atuo na área há quase 20 anos. Comecei a trabalhar com o taping já faz uns 15 anos, assim. Foi logo que o taping ele começou a que chegou o taping aqui, que as pessoas começaram a aplicar o taping na parte da ortopedia. Eu já fiz um curso bem abrangente e já comecei a pensar em como eu poderia usar o taping dentro da minha área, né? Então, eu já comecei, logo já comecei a ministrar cursos de taping, e então eu fiz vários testes com várias aplicações dentro da área da estética, dentro do pós-operatório, dentro, né, nas gestantes. Então, todo o público que eu atendia, eu fui fazendo alguns testes para ver qual aplicação seria melhor. Então, não se falava do taping na nossa área, né? Não se falava, era só na ortopedia, na desportiva. Eu enfrentei uma resistência muito grande, uma dificuldade muito grande para começar com o taping no pós-operatório de cirurgias plásticas. Hoje, né, a gente ter paciente batendo na porta, perguntando se você faz o taping, hoje eu tô assim no céu, né? Porque eu já tive muita resistência das pacientes não conhecerem, de não ver valor na aplicação. Então foi bem difícil o começo, né? Hoje tá super tranquilo. A gente acabou ganhando esse espaço do taping no pós-operatório de cirurgias plásticas, né? E aí, consequentemente, ele veio para parte da estética, da fisioterapia dermatofuncional, graças a um artigo, né, uma pesquisa que foi feita, que o taping promove uma abertura do filamento de ancoragem do capilar linfático, né? E hoje a gente já sabe também que o taping, já sabe comprovado cientificamente, que o taping aumenta o espaço, tá? Ele aumenta o espaço entre os tecidos. E aí, quando começou o taping, o taping na gestação a gente já aplicava, né? Quando começou o taping no pós-parto imediato, porque até então a gente usava o taping no pós-parto para fortalecimento muscular num pós-parto mais tardio, porque a paciente do pós-parto, a gente atende na gestação, nós fisioterapeutas, tá? No meu caso, na parte da dermatofuncional. A gente atende na gestação e depois ela demora para retornar, né? Então, esse imediato a gente acabava não tendo tanto contato com a paciente. E está sendo ótimo agora, porque aí a paciente já volta para a gente, mas na verdade ela nem interrompe o tratamento com a gente, né? A gente já dá continuidade e essa paciente tende a permanecer e não fica essa lacuna de que você fica, entre aspas, sem acompanhar essa paciente, tá? Então foi bacana, né? Comercialmente falando também, tá? É... E aí, eu tinha um pouco de resistência no imediato, tá? Eu falava, não é o momento, porque quando começaram a me perguntar, quando começaram a falar sobre o taping no pós-parto imediato, era só com objetivo estético, né? Então, para o abdômen voltar mais rápido, né? Para não ficar aquela barriga grande. Então, era bem focado nesse objetivo, sabe? Aí eu falava, não é o momento da mulher pensar nisso, a gente não pode também ficar incentivando isso, né? Porque não é o momento. Então eu tive um pouco de resistência, né? A pele, enfim, né? Tive bastante resistência, mas continuou, muita procura, tipo, alunas perguntando, né? Dúvidas, pacientes procurando. Eu falei, não, vamos pensar, né? Vamos pensar. E aí eu desenvolvi um protocolo de aplicação de taping no pós-parto. Durante a validação, porque sempre antes de eu lançar um curso, seja ele presencial ou seja ele online, antes do online eu sempre faço presencial para entender qual vai ser as dúvidas das pessoas, enfim.
Então, sempre antes de lançar um curso, eu valido a técnica, tá? Então, mesmo que seja algo que eu já tenha muita experiência, mas eu quero testar só aquilo, porque na clínica a gente acaba associando os tratamentos, né? Então, num curso eu quero apresentar o resultado só daquilo. Então, eu quero apresentar o resultado só do taping na gestação, só do taping no pós-parto, tá? Então, enquanto eu estava validando isso, eu engravidei. Então, durante toda a minha gestação, eu dei aulas ao vivo de taping na gestação e pós-parto, dei aulas ao vivo online, dei aulas presenciais e gravei o curso. E aí a gente começou a comercializar o curso. E sempre quando a gente começa as vendas, eu procuro, sempre que possível, eu faço questão de conversar, né, com as pessoas que estão ali interessadas em comprar o curso, porque é uma forma de eu entender o que vocês estão buscando e eu ver se o meu curso ele está atendendo a necessidade de vocês ou não, ver o que eu posso melhorar no curso, enfim. E aí começou, né? Muita procura do taping na amamentação. Ah, no conteúdo tem taping na amamentação, você fala do taping na amamentação. E quando eu estava desenvolvendo o curso, eu não pensei nisso, né? Eu até coloquei lá, mas de uma maneira muito, muito simples, porque eu não entendo nada de amamentação, né? Eu não sou consultora de amamentação, o que eu entendo é muito pouco, muito pouco mesmo. Ainda mais agora, como mãe, eu entendo um pouquinho mais, mas assim, não é nada diante da complexidade que é. E, e aí, quando eu fiz o curso, eu coloquei, né? Tipo assim, eu passo todos os princípios do tape. Então, tipo, se você tem o conhecimento da amamentação, com o princípio do taping que eu coloquei ali, você vai conseguir raciocinar e desenvolver uma aplicação para o seu objetivo, né? Então, o que a gente entende, né? Que na amamentação vai ser muito bem-vindo esse aumento de espaço, certo? Né? Porque a mama vai estar ali cheia, e aí quando a gente aumenta o espaço, a gente diminui a pressão e a gente vai facilitar a saída do leite. E aí foi assim que eu raciocinei, foi assim que eu compartilhei no curso, de uma maneira muito simples. E aí começaram, né? E tipo, eu não me... como estava muito um conteúdo muito pouco, né? Bem simples, eu nem falava que tinha sobre amamentação no curso, né? Porque eu nem considerava que, enfim. E aí começou muita gente pedindo, e eu comecei a perceber que a expectativa das pessoas em relação ao tape na amamentação estava muito equivocada. As pessoas estavam criando uma expectativa de que o tape ia auxiliar no aumento da produção do leite. E só quem acompanha a amamentação, né? Só quem entende de amamentação, só quem é mulher, que já passou por isso, sabe o quanto é um momento delicado na vida da mulher, né? Então, é uma dificuldade muito grande, é uma complexidade muito grande, são vários fatores que estão ali associados e o taping, ele é simplesmente um grãozinho de areia, tá? Ele é simplesmente um grãozinho de areia. Que vai fazer muita diferença? Com certeza, vai fazer muita diferença. Mas as expectativas estavam muito desalinhadas, né? Então eu comecei a ficar com muito receio das pessoas entenderem como sendo uma falsa promessa, das expectativas ficarem mais altas ainda em relação a isso. E aí eu optei por não falar mais nada de tape na amamentação e esperar a minha experiência. E aí depois eu ia compartilhar a minha experiência, né? Só que graças a Deus, a minha amamentação foi uma maravilha. Eu não tive problema nenhum, não tive nada, nem fissura, nem nada. Então não pude, né, compartilhar. As pacientes que eu tive do pós-parto, que eu perguntei se eu poderia aplicar,
né, na amamentação, elas deixaram, eu apliquei, então eu tinha um pouquinho de experiência delas, mas era uma experiência muito pequena, que eu não me sentia confortável em compartilhar, porque era uma experiência pequena, eram poucos casos, né, não era uma coisa que eu pudesse falar, diferente da minha experiência, né, porque a minha experiência eu posso falar com mais propriedade, né, com mais convicção, porque eu vivenciei, né, então eu tenho conhecimento teórico do taping, e eu vivenciei essa questão da amamentação, tá? Então, antes da gente começar a falar, né, sobre as aplicações, eu vou fazer uma revisãozinha do taping, né? Porque às vezes, se tiver alguém aqui que ainda está começando, ainda não tem muito conhecimento sobre o taping, a gente faz uma revisão bem rápida, tá? Para ajudar vocês. Tá? Então, eu peguei aqui um pedacinho de taping, tá? Cortadinho torto, mas tudo bem. Normalmente o taping, ele já tá um corte, tá? Mas normalmente o taping, ele é um rolinho de 5 centímetros, tá? E aí a gente vai fazendo os cortes que a gente precisar fazer. E aí, basicamente, a gente vai ter as extremidades, tá? E a área terapêutica. As extremidades a gente chama de base e âncora, extremidade proximal, extremidade distal, e a área terapêutica, que é onde a gente vai efetivamente colar quando a gente tem um objetivo, né? Enfim. E a gente tem duas formas de aplicação. Ou a gente vai aplicar a base primeiro, ou a gente vai aplicar a área terapêutica primeiro. Quando a gente aplica a área terapêutica primeiro, numa tensão baixa, a gente tem o objetivo do aumento de espaço entre os tecidos. E esse aumento de espaço, ele já está comprovado, tá? Por um estudo da professora Patrícia Frois. Quando a gente aplica tensão alta, a gente tem diminuição de espaço. E quando a gente aplica a base primeiro, a gente tem um efeito de recolhimento. O que é esse efeito de recolhimento? A força do taping, né, a tensão do taping, a força vai vir em direção à base, que foi o que a gente falou primeiro. Então, se a gente aplicou base primeiro, uma tensão baixa, a gente vai ter uma força vindo em direção à base. Esse efeito, ele não tem comprovação científica de que aconteça isso, tá? Então, muita gente não acredita nesse efeito. Eu particularmente acredito bastante nesse efeito. E agora mais ainda, tá? Mas muita gente, como não tem comprovação científica e as pessoas que ficam muito em cima de estudo científico, acaba não usando esse raciocínio, tá? Mas eu sempre aplico. Por isso que às vezes a gente vê algumas aplicações de polvo para drenagem linfática que não respeita o sentido do sistema linfático. Não está errada essa aplicação, tá? Simplesmente a pessoa não acredita nesse efeito de recolhimento. E aí, na aplicação da mama, a gente vê muito a aplicação do linfático, tá? Muita aplicação do polvo ou garfo, tá? Eu gosto de chamar de polvo. Que a aplicação do polvo, a gente vai pegar uma tirinha, né, de 5 centímetros e vai cortar em 4 tirinhas. Vai deixar a base, tá? Então, vou pegar aqui um tamanhozinho. Tá, então a gente deixa a base e vai cortar 4 tirinhas. As perfeccionistas que me perdoem, mas não ficou retinho. Tá, então aqui é o corte polvo, tá? Na amamentação, o nosso objetivo é aumentar espaço, como eu falei para vocês, né? De uma maneira muito simples, é isso. Por quê? Em qual indicação que a gente vai fazer? No engurgitamento, para prevenção de mastite, tá? Esse é o principal objetivo do taping na amamentação. Tem outros que eu falo depois, mas esse é o principal. E aí, para ser uma aplicação mais rápida, a gente acaba vendo muito e fazendo muito polvo.
tá? E aí eu até perguntei lá no Instagram, né? Fiz até uma caixinha lá no Instagram. O polvo na amamentação, a gente faz sentido linfonodos ou sentido os ductos, né? Então, a gente vai direcionar a linfa ou a gente vai direcionar o leite, né? Então, que sentido que a gente faz, né? Se tem um engurgitamento, existe também um inchaço ali, existe também um edema, né? E a gente vai direcionar o quê? Pensando que o taping ele não tem esse, pensando que o taping, né, cientificamente comprovado, não tem esse efeito do recolhimento, de direcionar, então tanto faz o jeito que a gente vai aplicar, correto? Porque ele, independente do jeito que a gente aplicar, da direção que a gente colocar, ele só vai aumentar espaço, e é o que a gente quer, tá? Então, né, pensando, apesar de acreditar nesse efeito do recolhimento, quando eu aplicava nas pacientes, pensando mais na rapidez da aplicação, né? Porque a gente tem que lembrar que a nossa paciente está ali com um bebezinho esperando por ela, então a gente não pode ser muito demorado nas aplicações, né? Então, pensando nisso, eu sempre ia pelo caminho mais prático. Então, eu cortava o polvo, ora eu fazia sentido sistema linfático, ora eu fazia sentido ducto, né? Ora eu fazia sentido nenhum, né? E nunca, as pacientes nunca me relataram, né? Sempre me relataram conforto, que não sentia aquela mama pesada, enfim. E aí, né, eu não pude testar em mim. E, tipo, meu neném mamava muito e eu nunca tive, tipo, aquele peito muito entumecido. Então, eu também ficava com receio de aplicar o taping e não sentir, né? Tipo, qual que eu tinha dado primeiro, por último, qual que era para dar agora, apesar de que toda vez ele mamava os dois. Mas, enfim, né? Como eu era tudo muito novo para mim, essa questão da amamentação, eu falei, eu não vou conseguir identificar ali o que o taping vai estar fazendo. E passou, né? E eu fiquei devendo essa aula, porque eu sempre falava, ó, quando eu vivenciar, eu vou gravar a aula, né? Eu vou fazer a aula. E fiquei devendo essa aula. Aí até que, né, comecei os cursos presenciais longe dele, né? Porque eu estava dando os cursos presenciais na minha clínica para turmas bem pequenininhas, e aí eu levava ele comigo, né? Tipo assim, tem toda uma estrutura para ele lá na clínica. Então, ou minha mãe levava, meu marido levava ele no meio da manhã, no meio da tarde, né? Eu fazia um horário de almoço um pouco mais extenso e estava dando tudo certo. Aí começaram as aulas em que eu precisava, né? Aulas de pós-graduação, que não tinha como eu levar ele, eu ficava sem jeito de pedir para levar. Então, comecei a ficar mais longe e aí começaram os engurgitamentos. E agora eu entendo perfeitamente o que a nossa paciente passa. É muita dor. Muita, 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 muita dor. E a primeira vez que eu tive, tipo, não conseguia. Foi uma noite que ele dormiu bem e eu não conseguia dormir de dor. Eu lembrei do tape. Falei, nossa, agora sim eu vou conseguir usar o tape, vou conseguir, eu com dor, lembrando de vocês, pensando em vocês. Eu falei, agora eu vou conseguir compartilhar com elas a minha experiência com o tape, o que realmente o tape vai fazer. E aí eu fiz, né? Tava até com esse vermelho, que é que eu não gosto muito, uma marca que eu não gosto muito, uma cor que eu não gosto muito. Mas eu tinha ele aqui em casa e eu coloquei o polvo sentido ductus, tá? Foi a aplicação que eu fiz. E assim, gente, na hora melhorou. Sabe aquela expressão que as pacientes usam de tirou com a mão? Foi exatamente isso que aconteceu. Tirou a dor com a mão. Melhorou muito, 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 muito. E eu fiquei, né, tipo, eu sou tão apaixonada pelo taping que há tantos anos trabalhando com o tape ainda consegue me surpreender, né? Eu ainda, né, tipo, nossa, mas será? 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 E, tipo, ele ainda me surpreende. E foi fantástico. Aí eu fui conseguir dormir
Só que passou meia horinha que eu tava dormindo, eu fiz o polvo no sentido dos ductos, tá? Então, eu fiz a base aqui em cima, a base perto da auréola, tá? A base perto da auréola e as perninhas aqui em cima para direcionar para né, para a ejeção mesmo do leite. Aí, meia hora que eu tava dormindo, eu acordei. E eu acordei sentindo esse movimento, tá? O leite chegando. Eu comecei a sentir a minha auréola entumecendo mais, tá? Ficando bem entumecida. Tipo, meu bico praticamente sumiu, porque ficou muito entumecida ali a auréola. E muita dor, muita dor. Aí logo o neném acordou, eu já coloquei ele para mamar, senti muita dor, mas assim, eu não tinha como comparar, né? E consegui dar mamar para ele mamou. Tirei foto, tipo, uma foto totalmente despretensiosa, só para mostrar mesmo o nenê mamando com taping, né? Foi uma foto bem despretensiosa. Tirei a foto, postei nos stories, né? Falando que eu finalmente estava usando o taping para amamentação, tal. Melhorou. No dia seguinte, a hora que eu fui tomar banho, soltou um, né? Porque eu coloquei sem arredondar a pontinha, sem cuidado nenhum, soltou e tudo certo. Aí eu fui para a clínica à tarde. Aí cheguei lá na clínica, fui fazer o LED, porque estava bem sensível o bico. E a Mari, que trabalha comigo, chegou na sala, falou: Não, deixa que eu faço para você e tal. E aí, a hora que a gente viu, a região que o taping tinha descolado estava bem avermelhado, estava um ponto bem avermelhado e bem endurecido. Aí nisso já vem o primeiro ensinamento. O taping precisa estar na mama toda. Onde não tá, vai ter um ponto endurecido, tá? E aí a gente tirou, aí eu tirei tudo, falei, não, vamos fazer uma aplicação diferente, né? Eu apliquei direcionando, mas realmente direcionou, né? Realmente teve esse aumento de fluxo para onde eu estava direcionando. Vamos aplicar a área terapêutica primeiro. Aí a gente fez a aplicação 360, que é a aplicação que eu chamo. Tá? Então, eu aplico a área terapêutica primeiro e circulo toda a mama. Aí sim, né? Aí foi a melhor aplicação, tá? Por quê? Porque simplesmente aumentou o espaço entre os tecidos, tá? Aumentando esse espaço entre os tecidos, vai aumentar o fluxo, né? Então, o que for edema vai facilitar ele ser direcionado para o caminho dos linfonodos, o que for leite vai facilitar ir para os ductos, tá? Então, foi a melhor aplicação, na minha opinião, tá? Porque esse efeito do recolhimento, apesar de não ser comprovado, ele realmente acontece, ele realmente existe. E aí eu tirei uma foto também, tá? Mas mesma coisa, assim, tipo, só conteúdo de stories, né? E quando eu fui fazer a apresentação da aula para colocar dentro da plataforma, eu coloquei uma foto do lado da outra. E aí, a hora que eu vi a foto, a pega do bebê, e até uma aluna que é consultora de amamentação também chamou atenção para isso. A pega do bebê tá completamente diferente, né? Na que estava a aplicação do polvo, ele tá com uma pega errada. E na outra tá com a pega certinha. Por quê? Porque a auréola muito entumecida, ele não conseguiu pegar da maneira adequada. Aí por isso que eu senti dor. E aí a outra foi completamente confortável, sem dor nenhuma, né? A mama estava entumecida, a mama estava cheia e, ele pegou normal e eu não senti dor nenhuma, tá? Então, assim, na amamentação, nos casos de engurgitamento e mastite, a melhor aplicação, na minha opinião, na minha experiência, é área terapêutica primeiro, e aí a gente contornar toda a mama, tá? Aí corta tirinhas de 1 centímetro, né? 1,5 centímetros, tipo, uma dessa aqui de 5 centímetros, você pode fazer 4 tirinhas, tá? Por que que não pode aplicar a tira inteira?
Porque eu acho importante a gente visualizar a mama, tá? Então, tipo, se tá tendo algum ponto avermelhado, o que que tá acontecendo ali. Então, por isso que eu não recomendo colocar a tira inteira e cobrir toda a mama. Então, por mais demorado que seja, eu recomendo fazer as tirinhas para ter pele ali para a gente conseguir acompanhar caso começar algum ponto de inflamação, tá? Então, eu recomendo fazer dessa maneira. E aí, as outras aplicações que a gente pode fazer a aplicação de sustentação também, né? Que aí é para, tipo, a mama que é muito lateralizada, a gente trazer essa mama para o centro, a mama que está muito caída, a gente dá uma sustentação para essa mama, fazer tipo um sutiã ali. Aí a aplicação já é diferente, aí já vai ser uma tensão alta, tá? Porque sempre quando a gente pensa em sustentação, é sempre tensão alta, tá? Sustentação sempre tensão alta. E aí, no caso da aplicação 360, que a gente tem o objetivo de aumentar espaço, aí é sem tensão, tá? É sem tensão. Porque aí o objetivo vai ser aumentar esse espaço e aumentar esse fluxo, tá? Então, vocês viram como é simples? E aí, a minha conclusão foi, né? Por mais que eu considerei, né, quando eu fiz lá a aula e eu, né, sem ter o conhecimento de amamentação, mas com toda a experiência que eu tenho do taping, eu raciocinei, bom, a melhor aplicação para amamentação vai ser aumento de espaço. É isso que a gente precisa fazer, é essa aplicação. Por mais simples que eu por mais simples que seja isso, né? Por mais tipo, nossa, que informação boba, né? Que pobre de conteúdo, mas por mais simples, é o que funciona, né? E é o que vai trazer muito conforto para nossa paciente. Então, às vezes, eu acho que é importante a gente passar pelas situações que a gente trata para a gente dar valor no que a gente está tratando, né? Porque ali naquele momento, tipo, eu poderia, tipo, parar de amamentar, né? Eu poderia parar de repente, aceitar convite de dar aula o dia todo, que eu ia ficar longe. Né? Então, poderia seguir vários caminhos, assim. E até hoje, tipo, eu vou dar aula o dia todo, que eu vou ficar muito tempo longe, porque, gente, ai, tá difícil eu desapegar, viu, gente? Eu não tô desapegando. Então eu ainda fico, tenho a babá que tá com ele agora, mas fica comigo. Se eu vou pra clínica, ela vai comigo. Se eu tô em casa, ela fica aqui comigo. Então, antes de eu começar a aula, eu já dei um mamazinho. Então tá difícil eu desapegar. Então, quando eu vou ficar tipo, muito tempo longe, eu coloco o tape. Então, a minha preparação para ir para dar aula de dia todo agora é o taping. Coloco o tape e vou. Na gestação, eu não sei quem acompanhou, mas depois eu posso até compartilhar com vocês, né, para quem ainda não acompanhou, assistir a aula do meu inchaço na gestação. Então, durante a gestação, meu companheiro fiel foi o taping para inchaço. Aí agora no pós-parto, né, depois que passou aquele imediato, que eu fiz todas as aplicações do protocolo, meu parceiro fiel está sendo o taping na amamentação, né, porque eu não sinto dor. Não sinto aquela sensação do peso, do seio pesado, nada, 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 nada. Tipo, é impressionante, impressionante mesmo. Então, super recomendo hoje, né? E falo para vocês, né? Como que uma coisa simples pode trazer tanto resultado e fazer tão bem para a paciente? E aí entra também numa aula que eu tenho também gratuita, que eu posso disponibilizar para vocês, na questão da precificação, né? O quanto vale essa aplicação? E a gente precisa valorizar o que a gente faz, né? Porque quanto valeu uma aplicação dessa, né? Eu consegui ficar o dia todo, não ter problema nenhum, não ter complicação nenhuma. Então, a gente precisa começar a valorizar isso, né? A valorizar o nosso trabalho. E nada como a gente passar pela situação para a gente aprender a valorizar, tá? Deixa eu responder. Até que não, até que já respondi as perguntinhas, né? A tensão natural da fita é 0%, né?
a fita da marca do Kenzo Case mesmo, ele já tem uma redução de 10%, tá? Mas normalmente é 0%, a tensão da fita já é zero. Então, quando a gente vai colocar sem tensão, né? É só tirar o papelzinho e colocar, que é a técnica do paper off. Tirou o papelzinho e colocou, tá? As tirinhas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vou encerrar a nossa gravação agora e aí eu fico aqui para tirar as dúvidas. Quem quiser compartilhar algum caso, compartilhar alguma foto, aí a gente deixa preservado, fica só aqui para quem participou ao vivo, tá bom?